we're breaking out, but I'm not leaving without you. This could be our one chance. We'll send a postcard when we're through. We'll get there together. We'll get there together. I'll meet you at the starting line. Don't you ever leave my side. We'll get there together. We'll get there together. If it takes all day or night, hand in hand we'll both arrive. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. You wanna see the sunrise, starry nights and endless seas. We're writing our own story. Let's go and make this what it's meant to be. Let's scream it out. Let's go and make this what it's meant to be. We'll get there together. We'll get there together. I'll meet you at the starting line. Don't you ever leave my side. We'll get there together. We'll get there together. If it takes all day or night, hand in hand we'll both arrive. Do you feel your heartbeat? Do you feel the warmth beneath your feet? 'Cause you're standing next to me. Do you feel your heartbeat? Do you feel... Graça e paz, queridos, muito boa noite. Não, você não está vendo errado, não. Hoje eu estou substituindo o nosso mestre, o pastor Anselmo, não pôde estar aqui. Meu nome é pastor Gui e nós vamos conduzir hoje o nosso Pode Crer e hoje está incrível. Então, vou convidar você já que iniciou com a gente aí, por favor, deixe seu like, faça seu comentário, entre lá no nosso YouTube, faça seu comentário no nosso chat. Hoje vai ser um dia especial. Hoje o tema, você já deve ter visto, é sobre arrebatamento e a grande tribulação. Então, você já viu que hoje é teologia pura, escatologia pura. E para abrilhantar ainda mais a nossa noite, estou aqui acompanhado de dois mestres no assunto, pastor. Primeiro eu quero apresentar o pastor. Você se apresente, pastor, por favor. Pastor Luiz Garcia, autor do livro Na Área, dessa área, então é mestre aí no assunto. Pastor, seja muito bem-vindo. Fala um pouquinho aí do seu currículo, mas economiza, porque a gente não pode ficar muito tempo, assim, senão se eu falar o nosso aqui, né, Rubens? Vai dar uma discrepância. Fala só um pouquinho, só. Tá certo. Vai lá. Paz, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, receber o convite de vocês, principalmente do amigo aqui, o pastor Rubens, aqui nesse podcast, Pode Crer. Para nós é um privilégio, uma honra. Eu sou co-pastor na cidade de Barretos, sirvo a igreja ali, né, no bairro Califórnia. E para economizar bem, vamos então dizer como Paulo disse. Que igreja que é? Só pastor? servos. Ah, Servo, pronto. Aí seria, já tá bom. Já tá nesse sentido. Servo, vírgula, inútil. É, exatamente. Exatamente, bem inútil. Somos, verdade. Lá, eu sou da Assembleia de Deus Ministério do Belém. Nosso pastor presidente é o pastor Natanael Santos. Muito legal. Meu pastor local, o pastor Samuel. Um abraço aos pastores ali. E ter te Obrigado. enviado de Barretos aqui em Limeira, hein? É isso aí. Que benção, hein? Você convenceu bem o cara aí. Tô também aqui junto com o pastor Rubens. Pastor Rubens, o pessoal já te conhece, mas Amém. pode se reapresentar aí. Boa noite, irmãos. Boa noite, pastores da nossa querida PEL. E hoje nós vamos falar um assunto muito importante e eu creio que vai trazer muita luz para os irmãos. Meu nome é Rubens e sou pastor aqui em Limeira, da Igreja Apostólica O Caminho. Nós estamos servindo o Senhor aqui e ajudando o Senhor, cooperando com o Senhor de alguma forma. Amém. Cara, eu queria que você que estivesse nos assistindo, meu irmão, minha irmã, pastor, pastora, discípulo, de Limeira ou não, de qualquer lugar do Brasil, e você fosse participante dessa noite, e eu já queria provocar você aí no chat, de qual visão escatológica a respeito do arrebatamento você é? Pré-tribulacionista, mid ou pós, ou você tem alguma outra vertente? Você pode participar com a gente aí no nosso chat, compartilha esse vídeo, chama todo mundo para assistir.
Ah, pastor, esse assunto é tão importante como qualquer outro assunto, e principalmente nos tempos em que a gente vive. E nós não estamos aqui só para defender um ponto de vista ou dizer que o nosso ponto de vista é o mais certo, o mais correto, né? Nós estamos aqui exatamente para trazer a luz ao assunto e provocar também, né? Por que não? Mais profundidade, mais busca, mais pesquisa sobre o tema. Não estamos aqui para dividir, mas apenas para ilustrar, iluminar aí os textos bíblicos. Tá bom? Então vamos lá. Para começar a contextualizar o porquê desse tema. Arrebatamento e grande tribulação. Gera tanto debate, curiosidade no meio evangélico. Então, sem pressa, pastor. Sem muita polêmica. Vamos trazer clareza. Pastor Luiz, seu livro começa, né, pela etimologia e por princípios aí hermenêuticos conciliadores. Por que isso é tão essencial para os dias de hoje? Falarmos tanto do tema e escrevermos sobre o tema e trazermos esse tema à tona. Bom, pastor, primeiro é que Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo... Só um detalhe aqui, desculpa te cortar. Tranquilo. O livro... Arrebatamento e grande Não, tribulação. mas cadê o livro? O livro é ocupado... O culpado é o Eu? Rubens, você já Tô falou... transferindo a já falou responsabilidade. Então tá. Isso, é que era para ele ter passado uma data Sim. com alguns nomes, aí ele me passou um dia depois, e aquilo que era para ter chegado hoje... Vai chegar amanhã. Chegar amanhã. No próximo podcast você traz. Né? Pronto. Mas fale do livro, do tema do livro, do nome, da editora, por favor. Onde a gente consegue comprar. O Arrebatamento e Grande Tribulação foi um livro que saiu esse ano, né, junto com mais 3 livros, Apocalipse, volume 1. Estarei falando sobre, em 4 volumes, na verdade. Sim. Volume 1, 2, 3, 4, mas está pronto. É o volume 1, abordando os 3 primeiros capítulos de Apocalipse. As 7 igrejas, que é praticamente uma extração desse livro, o Apocalipse, volume 1. Também está para sair Daniel, comentário de Daniel. Legal. E também tem um livro para as pessoas mais novas convertidas, digamos assim. Seria hoje a sua área mais... Maturidade cristã, hoje... que você mais gosta hoje, dentro da teologia. Sim. Hoje sim. Por que é tão importante? Voltando, Paulo, escrevendo, ele disse que aqueles que amam, né, a sua vinda. Bom, então, se aqueles que amam a sua vinda, ele vem para aqueles que amam a sua vinda, eu acho que é muito importante a respeito disso. Sim. Entrando nos termos mais, digamos, técnicos, né, teológicos, pode ficar tranquilo que eu não vou polemizar. Não, fique à vontade aqui. Tanto, né? Nós temos um público refinado teologicamente também pela PEL, os pastores aí, né? Prometo que eu não vou polemizar tanto que o São Paulo é o time mais campeão do Brasil. Fica tranquilo. Não, esse tipo de polêmica a gente diverge dessa colocação aí. Eu concordo. Isso é para evitar questões tipo Sim. amilenismo, Tá. né? O preterismo, Tá bom. dos quais já aconteceu tudo. O Apocalipse é um livro alegórico, apenas Sim. alegórico, simbólico, Sim. para evitar questões teológicas de que a vinda, né, a epifania em si de Cristo, né, o final da sua parousia, que se dá para alguns, inclusive, né, na sua segunda etapa, Sim. que se divide para alguns, inclusive pré-tribulacionistas, um invisível, outro visível, então essa parte visível, alguns amilenistas, eles vão dizer que vai se cumprir ainda, né, apenas no final de Gog e Magog, que é no final do milênio, para alguns. Então, acho muito importante deixar claro, principalmente no início do livro, as questões ou a visão pré, mid e pós. São as mais tradicionais. Né? São as mais tradicionais, e Tá. exatamente depois eu coloco as questões preteristas, amilenistas, Tá. dessa questão. E, inclusive, falando da grande tribulação, por quê? Só para finalizar essa parte, Sim. se nós, de uma forma geral, perguntasse à igreja brasileira quanto tempo duraria a grande tribulação, eu não vou dizer 100%, mas eu vou dizer assim, na casa dos 80%, 90% A maioria. que a grande tribulação é 7 anos. Tá bom. Porém, eu, biblicamente, vendo os textos, eu não encontro verdades, digamos assim, para ser 7 anos. Mas eu encontro textos que é na metade da semana, 42 meses, 1.260 dias, tempos e metade de um tempo. Tá. E isso tudo abrangendo em si a abominação da desolação, que é a partir da manifestação do anticristo. E só para também, quando se diz a respeito de anticristo, eu vejo, inclusive, amigos dizer que o anticristo se manifesta no início dos 7 anos. Tá. Não, eu não vejo isso. A manifestação
anticristo, ou seja, que ele será anticristo, que ele Tá. vai fazer a perseguição, principalmente Apocalipse 12, Apocalipse 13, Daniel 9, na metade da semana, Mateus 24, aquela questão de Lucas 21, é do meio para frente, ou seja, durante o período de 7 anos, eu não vejo a manifestação anticristo no início do 7, até porque o primeiro selo é um cavalo branco, Tá. né, um cavaleiro branco que sai ali para conquistar. E se no segundo cavaleiro, que diz que tirou a paz, certamente, é que o início dos 7 anos é com paz, e não com guerras em si. Então, para ser anticristo, eu deveria ser exatamente aquele perseguidor. E nós sabemos que isso se dá exatamente no meio para frente, os últimos 3 anos e meio, Tá bom. que é o que eu faço a defesa também No seu livro. no meu livro. Muito bom. Interessante. Pastor Rubens, Eita. você convive num APEL, por exemplo, que tem uma diversidade de denominação, linhas teológicas, né? E a pergunta é: como essas divergências afetam ou não a unidade da igreja, né? Na prática, o que mais confunde o povo quando o assunto é arrebatamento e tribulação, por exemplo? Eles trazem assim uma certa confusão e isso pode causar uma divisão ou não. Como é que você vê isso aí, né? Esse tipo de assunto que geralmente a gente fala que é mais polêmico, mas é extremamente importante, né? Então, vale ressaltar aqui, né, já foi colocado que essa posição não é a posição da APEL em si, né? Sim. É uma posição. Eu também, aí eu e o Luiz, praticamente, a gente crê 90% igual, 95%. Sim. A única diferença é que ele é mid e eu sou pré. Tá. Por enquanto, eu acho que eu vou converter ele. Ah, sim. Ou ele vai me te converter. né? Tô tentando um E ano. o que acontece? Então, essa não é a visão da APEL em si. E conhecendo algumas igrejas que fazem parte da nossa Tá. querida APEL, vai ter irmãos possivelmente sejam amilenistas, outros preteristas, né? Tá. Prés, no sentido completos, outros pós, pós no sentido amilenista ou pós no sentido pré-ira. Mas indiferente de tudo isso, né? Aqui, e a gente, eu e o Luiz, acho que a gente compactou da mesma ideia, a gente é irmão, né? Então, o que eu sempre coloco para as pessoas é assim: nós somos irmãos em Cristo. Tá bom. Esses assuntos, eles não devem, na minha opinião, gerar discussão e divisão, mas Sim. devem gerar edificação mútua. Por quê? Se você colocar a sua visão, um pastor aqui preterista colocar dele, um amilenista, um pós, um mid, inúmeras formas, né? Tem mais de 150 interpretações válidas aí, né? O que isso vai trazer? Às vezes eu vou ver um ponto que eu não tinha visto. Sim. Ou esse ponto aqui eu não tinha visto, o irmão cooperou comigo. Então eu penso que não era para trazer divisão, embora às vezes traga, né? Às vezes, por exemplo, se eu falo assim, eu sou um pós ou um pré, às vezes o irmão ali pode até falar, então eu tava querendo trazer o irmão aqui para pregar, mas nem vou levar, Exatamente. né? Ou às vezes na questão, uns pensam que perde a salvação ou não. Sim. Aí eu falo, não perde, o outro fala perde. Aí cria essa divisão. Não era para isso existir, né? Hoje, desde da reforma, né? Nós vamos criando ali inúmeras coisas e não consegue lidar. Parece que nos últimos tempos isso deu uma aflorada, ou é impressão minha, nos últimos anos, sei lá, talvez pós-pandemia, né? Esses debates acolorados, assim, deu uma piorada, né? Sim, porque eu não entendo nesse aspecto, tipo, eu não entendo por que leva a isso, né? Por exemplo, você pode ser um pré, eu posso ser um mid, ele pode ser um pós, e nós somos salvos em Jesus. Por quê? Porque se a gente tem essas divergências, ninguém é pós porque é pós. Eu decidi ser pós. Não, ele viu textos que respaldam ele dessa forma. E ninguém é pré porque, eu vou ser contrário, eu vou ser do contra. Não, ele viu o texto. Então a ideia, por exemplo, do livro aqui, o Luiz vai falar melhor sobre isso, é isso. É mostrar que tá certo, ou, né, depois ele vai falar melhor sobre isso, mas a visão pós tem respaldo e a visão pré tem respaldo. Quando eu digo pré-tribulação no sentido de grande tribulação. Sim. Então cabe tanto o pré no sentido de 7 anos, ou tanto o pré no sentido de 3 anos e meio, Isso. que seria um mid. Sim. Por isso que quando alguém pergunta para mim, desculpa, Pode falar. se Não, é aqui. pré ou mid, eu falo, depende. Se você quiser me chamar de pré, não tem problema. Porque, de fato, né, como eu disse que a grande tribulação é apenas os últimos 3 anos e meio, Sim. então, dentro da minha concepção, daquilo que eu vejo, tanto a igreja sendo raptada no início do 7 ou no meio do 7, ela não passará
pela grande tribulação. Raptado é uma palavra nova, Pronto. assim, né? Entendeu? É interessante. Então, esse rapto que acontece tanto no Sim. início quanto no meio, né, é exatamente isso. É tanto pelo início do Sim. 7, porque, de novo, não há manifestação anticristo, nem no início. No início não há. E como há no meio para frente, que é exatamente o início da grande tribulação, e é por isso que se dá, Você crê nisso? entendeu? Sim. A igreja também, ou a parte mais forte dela, digamos assim, a primícia, que se der tempo nós vamos falar, Tá bom. né? Também é antes. Então, tanto pré quanto mid, na minha concepção, não passa pela grande tribulação. Aí o problema que eu encontro, digo problema porque eles dizem Sim. que eu encontro problema, embora eu não vejo, é a questão da iminência. Porque se perde o quê? Perde o argumento da iminência. Tá. Então, geralmente, as pessoas, quando eu sento numa mesa, esboço o meu pensamento, a minha exegese, a minha hermenêutica, a minha interpretação, eles falam, então, nessa sua concepção do mídio, o que eu mais vejo de problema é a perda da eminência, né? Que é uma questão de que ele vem quando eu menos espero. Muito bom. Pegando o gancho aí já, você é nosso convidado especial hoje, Que né? isso. Fique à vontade aqui, Obrigado. por favor. No capítulo do seu livro, quando você, por exemplo, ainda falando mais detalhadamente das 3 visões, tá? Certo. Uhum. Quando você fala, por exemplo, da ideia da visão pré-tribulacionista, e cita alguns textos como Apocalipse 3, enfim, e outros textos, né? Sim. Quais são os pilares dessa interpretação? Para os ouvintes as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo agora, entender melhor aí de forma bem prática. Vou falar de forma... vou falar calmo, devagar, para que as pessoas possam entender. Tá bom? A mesma carta que Paulo disse que não fomos destinados à ira, e aqui abriria minutos de diálogos ou horas de diálogo para nós entendermos a respeito da ira. Da ira, tá. Né? Esses dias eu vi um mestre muito respeitado do nosso Brasil falando a respeito também da ira, né? E eu continuo ainda, mesmo depois de vê-lo, né, de ouvi-lo expressando o seu entendimento, eu ainda insisto de que existe a ira do dragão, do qual este mestre disse que a ira do dragão é a própria ira de Deus, Tá bom. né? Mas eu não posso confundir a ira de Deus ou a ira do cordeiro com as 7 taças com a ira do dragão. Uma bom. coisa é eu derramar o dilúvio sobre todos e estes todos serem atingidos. E outra coisa é, por exemplo, Noé na arca ser livrado dentro ou certo? Tá. Então, a água do dilúvio mata aqueles que estão fora da arca, Sim. enquanto os que estão dentro da arca são poupados dentro, né? Sim. Então, uma coisa é eu ser poupado da ira do cordeiro, outra coisa é eu enfrentar a ira do dragão. E Né? o Enoque já tinha ido embora. Exatamente. Sem contar que o Enoque já tinha ido embora, né? Então, dentro dessa colocação, certo? Sobre a questão da ira, voltando ao que eu iniciei, Sim. sobre a mesma carta que ele fala que não nos destinou à ira, Tá bom. o texto, conforme muitos, e aí alguns dizem, né? Algumas pessoas que nós conversamos falam, o seu comentário é um pouco distinto do convencional, digamos assim. Digo por quê? Por exemplo, se eu perguntar para um pré-tribulacionista convencional clássico quais são os textos que eles vão usar para a defesa que a igreja sairá antes dessa manifestação anticristo, grande tribulação, que virá sobre toda a terra, Tá bom. vão usar textos de Apocalipse 3:10, eu também uso. Vão usar textos de Mateus 24, Lucas Sim. 21, né? E principalmente 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Tá bom. Porém, quando eu chego neste Texto texto específico. eu dou razão ao Leia qual ele para nós aí. Está aberto nele ou não? Vamos lá, 1 Tessalonicenses. Que muitos pré-tribulacionistas usam como base, né? Exatamente. Tá bom. Mas que na sua interpretação destoa da interpretação. Exatamente. Ok. Capítulo 4, versículo de número... Vamos pegar o versículo Tá. 13. Pode ir. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Por quê? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Tá bom. Dizemos, pois,
isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Por quê? Porque o mesmo Senhor, descerá do céu. Sim. Então ele vai descer do Céu. ele não vai ficar lá. Ele vai descer do céu. Com alarido, 1. Com voz de arcanjo, 2, vírgula. E com trombeta. Aí o que os pré faz? Faz uma ligação com 1 Coríntios capítulo 15, Tá bom. que é a trombeta de Paulo, e também dá outro debate se a trombeta de Paulo É essa mesma trombeta daí. daqui, e inclusive é a mesma de Cristo usando no Mateus 24, ou se é a mesma última, que é a 7ª trombeta de João em No Apocalipse. Apocalipse. Então são quatro Quatro momentos textos de trombetas, não necessariamente ser a mesma trombeta. Exatamente. Sim, tá claro. E é uma questão pessoal, é claro. Né? Não estou dizendo que eu sou certo Não, nisso, sim. só estou expondo. Eu acho muito difícil Cristo iniciar falando sobre trombeta, exatamente no contexto de Mateus 24, da sua volta visível, Tá. que ele está descendo do céu. João, que exatamente ele vai dar séries dessas trombetas, inclusive na 7ª, que é que ele vem e agora manifesta, a última. de fato, a sua ira, que são as Sim. 7 taças. Então eu tenho Cristo falando sobre uma trombeta que é no final da grande tribulação. Eu vejo João em Apocalipse, que o próprio Cristo então também está o revelando a Sim. respeito, e ser diferente do próprio apóstolo Paulo, que segundo o texto de Coríntios que ele escreveu, ele foi até os céus, né, foi arrebatado, e aí, quando também ele traz essa questão de trombeta ser distinta do que aquilo que o próprio Cristo disse e do que aquilo que o próprio João Apóstolo escreveu. João, sim. E aí eu dizer que esta última trombeta, o soar da última trombeta ou ante a última trombeta, ser, por exemplo, um arrebatamento pré-tribulacionista. Então o argumento na sua ideia de 1 Tessalonicenses, Capítulo ele é 4. refutado. Isso, ou seja, Não aqui é um- sim eu um dou, texto- eu vou com o com o pós. pós. É. Entendeu? Com Sim. pós. E só para finalizar essa questão, eu sim creio num arrebatamento pré-tribulacionista, mas não descarto um arrebatamento. Eu costumo, dentro das aulas de mesa, Sim. também conversar, né, seminários, de que eu digo rápido, o próprio pastor disse, gostei, Gostei do exatamente termo, para rápido. não confundir, porque os que estão à mesa comigo, né, e os que por graça o Senhor está concedendo de estudarem conosco, quando eu digo rápido, eles já entendem que eu estou falando sobre um pré-tribulacionismo, Sim. um rápido antes da grande tribulação. E agora quando eu falo arrebatamento, aí ele já Depois. entende que é no final da grande tribulação. Sim. Depois da A grande gente usa tribulação. essas duas palavras para diferenciar. Exatamente. Distinguir. Por exemplo, se eu Outra- falar pro Luiz rápido, ele já sabe Já que sabe é que você tá esse falando antes. E Exatamente. arrebatamento posterior. Exatamente. Então, antes, às vezes, de ter algum telespectador, algum ouvinte, Tá. e às vezes fazem comentários Sim. e querer julgar que eu fazia muito isso, né? Mas graças a Deus eu aprendi. A gente, ou nós, na verdade, fazer um pré-julgamento sem dar o quê? Um tempo de Uma explicação. base, sim. Então, eu vou lançar isso e, por favor, né? Às vezes é difícil, né? Mas se quiserem julgar ou fazer comentário, não tem problema. No final, nós podemos dar o nosso contato e assim, a gente faz uma live Só sobre no o próprio, tema. no próprio WhatsApp para conversar, para entender de Legal. forma geral, Tá bom. né? Porque é fácil postar e não ter o tempo de defesa. Então, em outras palavras, a última trombeta de Paulo é a mesma trombeta de Mateus 24, Tá. como também a mesma trombeta de Apocalipse, e isso sim se dá um momento, inclusive, de ressurreição e de arrebatamento. A distinção é que não é para o trono. A distinção é que estes arrebatados na última trombeta, eles vão para as nuvens. Aí se você fala, mas para encontrar com o Senhor? Sim. Mas no dia do Senhor. E no dia do Senhor tem distinção no dia de Cristo. Meu Deus. Num podcast nós vamos ficar malucos desse jeito. Né? Tem que ser numa sala de seminário ali, né? Amanhã. Pra destrinchar. Amanhã tem, né? Amanhã Pronto. você faz uma... Amanhã você faz o convite, por favor, depois não vai esquecer, pastor. Ainda na linha de pensamento, a gente tem aí, então, os textos que defendem a ideia pré-tribulacionista e você também, Convencionais, sim. os convencionais, que também você defende no livro. Depois, nós temos a visão ali, que é mídia ou meso, né? Isso. Tribulacionistas, que também usa alguns textos, como 1 Coríntios
15:52, enfim. E aí tem essa base bíblica. E você também comenta no livro. Na verdade, o MID ou o meso, né, em si, ou tanto uma questão mais pré, eles vão usar o parto de mim em si, falando que essa questão MID está focado mais em Apocalipse 12. E eu Tá. posso dizer que o Apocalipse 12 dá pano para manga. Ele, por exemplo... faz uns 2 faz um anos que a ano que eu gente... estou Então sendo- vocês estão discutindo esse mesmo Apocalipse. aí. Exatamente. E o apóstolo João é que lá na em visão cima nos convencional- céus falando o que esses caras estão discutindo. É que na visão- Exatamente. Que pensa. a maioria das pessoas pensa, por exemplo, que o filho varão é Cristo. Sim. E a gente não participa desse pensamento. né? Exatamente. Então, pra gente, o filho varão é uma classe Tá. de pessoas. Aí o que difere? Eu creio que esse filho varão sobe no começo. O Luiz crê que esse filho varão sobe no meio. No meio. E aí eu tenho meus argumentos e ele tem Ele os tem os dele. dele. E a gente Exatamente. tá aí uns 2 anos eu tentando convencer Mas, ele tentando me de convencer. forma bem prática, você também no livro dá bases bíblicas para quem crê na interpretação que vai ser Exatamente. no meio da... Tribulação. Aproveitando Vai lá. já, então, qual que em si, principalmente, o principal objetivo do livro, Tá. Arrebatamento e Grande Tribulação, que você pode encontrar na loja da Wiclap. O Iclap. Isso, na Wiclap. Só Tem digitar lá. como deixar depois no chat aí pro pessoal, pastor? Dá sim. Você manda Dá aqui sim, pra mim? Te mando aí. Isso. Pode. Tem tanto físico, tanto quanto e-book. O e-book. Digital, né? É um livro de 158 páginas, né? Tá bem resumido, mas é um resumo bem bacana, Tá. né? Então, qual que é a proposta em si? Eu sempre estou convidando os que estão lendo, o leitor, para tomar um café. Mas quem é que vai tomar um café? Um pré e um pós. A proposta em si, então, ao invés... O senhor mesmo iniciou dizendo que aqui não estamos para falar quem é certo Sim. e quem é errado. Quem está certo, quem está errado. Ok? Até porque isso aqui vai perdurar até a Até a volta volta, em né? si. Ok? A gente só então, não sabe se a volta vai ser antes da se- tribulação. Exatamente. Exatamente. Mas vai voltar. Pronto. É isso aí. Então, eu estou aqui simplesmente, por exemplo, se eu sou um pré ou mid, e eu digo que a igreja ou os vencedores, né, vai subir antes da grande tribulação, eu concordo. E estou aqui para dizer que eu concordo. Então, eu, sim, faço uma defesa ao rapto pré ou mid pré-tribulacionista. Ok? Mas a minha crítica, digamos assim, não diga que os que falam sobre o pós-tribulacionista estejam errados. Tá. Pois, concordo com vocês quando vocês dizem que existe um arrebatamento no final da grande tribulação. Porém, por favor, não nos diga que os pré-tribulacionistas Também estão estão errados. errados. É. E se no final das contas, a gente, numa mesa, antes de dizer quem está certo e quem está errado, a gente sentar para convergir, quem sabe, né, a preparação de ambos. Porque até para um pós-tribulacionista, eu também preciso me preparar. Tá. Assim como também, principalmente, os pré-tribulacionistas. Muito bom. Então eu convido eles para tomar um café. E tomar o café não é sair dali dizendo eu ganhei Ou perdi, né? ou perdi. Mas sim, Aprendi. quem sabe. Ou pelo menos E aí aprendi, vale né? um pensamento judaico. Quando É. 2 judeus se reúnem, segundo eles, dizem que sai um terceiro. Sai 3 assuntos. Muito bom. Ok. Muito bom. Boa ideia. Pastor Rubens, vamos trazer assim, uma perspectiva mais pastoral, né? Ele já destrinchou as ideias filosóficas aí dessa área da escatologia. A visão pré, muitas vezes, inspira vigilância, né? E é aquela ideia de esperança imediata, a qualquer momento, qualquer hora, né? Usando até os textos, acho que mais de Sim. Mateus ali, né? Isso, Mateus 24. Vigilância o tempo todo, enfim. Eu até brinco, né? Brinco não, até prego sobre isso, falo, o que é mais importante, né? Orar ou vigiar? Aí o pessoal, orar, né? Porque a gente tem ideia, orar. No Sim. texto Jesus fala, né? Que tanto orar quanto vigiar são importantes um quanto o outro. Como isso ajuda o povo nos dias de hoje? Uma visão mais pré-tribulacionista, na perspectiva pastoral. Vamos lá. Mesmo sabendo que você tem uma linha um pouquinho diferente do pré-tribulacionismo. É que acho que talvez o Luiz não deixe para ele falar, né? Mas tipo assim, não, honrando, né? Sim. O Luiz é um estudioso
Eu conheço ele há alguns anos aí, de briga de internet, né? A gente se conheceu Exatamente. debatendo em grupo de WhatsApp, né? E aí, Muito bom. graças a Deus, nos tornamos amigos, né? Nós somos alguns amigos, né? Ele tá aqui, a gente vai, no final de semana, ministrar na Uau. igreja de outro amigo nosso. Muito bom. Então, o que acontece, né? O que eu percebo, e acho que o Luiz vai até colocar melhor isso, é que para ser pré não é qualquer pré. Para ser pré é muito difícil. Meu Sim. Deus. Entendeu? Por quê? Porque esse pré, ele tem que encarnar Cristo aqui na Terra, né? Que é o que a gente, talvez depois ele vai mencionar sobre primícias, alguma coisa desse tipo. Sim. Então, o que muitas pessoas pensam, se Jesus voltar, eu vou para o inferno, ou isso, né? Volta a dizer, é uma visão nossa, né? Sim, Não é da sim. PEL e nem a gente tá dizendo que a gente Não, tá não, com a sim. verdade, tá? Exatamente. Já passamos dessa fase. Já aí, passamos tá dessa bom. fase. Não vou mais tocar Não, nisso, não, né? acho que Toda já hora a gente passamos, se coloca. Eu entendo sua preocupação, Sim, mas sim, porque senão às vezes parece que você tá querendo porque nós estamos colocar... defendendo uma visão Não, para não. toda a cidade, Não, né? não. Para todos, não é Não, isso. não é essa a Nosso ideia. papel não é esse. Então, o que acontece? Então, partindo desse ponto, para ser esse pré, não é qualquer pré, né? A Bíblia coloca muitas colocações, entre elas é o que nós chamamos da palavra da perseverança, Sim. né? Porque guardaste a palavra da minha paciência, da minha perseverança, e eu te guardarei da hora da tribulação. Tem pessoas que defendem que isso era para a própria igreja ali de Filadélfia, mas a gente sabe que a igreja não foi guardada, né? Ela foi destruída. Uhum. E até também o Senhor diz que vai se apresentar para aquela igreja. Já que ela foi destruída e não existe mais, então ele está falando de um aspecto profético. Quer saber mais sobre isso? Compre os livros lá. O livro das 7 igrejas, né? É um assunto que eu gosto muito, domino bastante, mas não tem um livro escrito ainda, né? Vou esperar fazer 40 anos para me escrever o meu primeiro livro. Tá Pra não- faltando muito, pastor? Falta 4. Rapaz, Para mim não precisar depois ficar você corrigindo tá meio muita coisa. Você tá meio judiado. hein? Ô, louco, nossa. Vou dar uma Você é mais melhorada, novo que colocar eu, cara. um cabelinho. Eu tô beirando os 40. Não, já. você tá bem. Rapaz, andei muito nas fotos com pneu murcho. Vai lá. Aí, para concluir, então, essa palavra da perseverança, a gente entende que É importante. para a pessoa ser esse pré, ele tem que guardar essa palavra. Sim. Qual é essa palavra? É isso que pega, porque 90% às vezes não sabe qual é essa palavra. Exatamente. Então, a gente entende que essa palavra é o encarnar do discurso do Senhor. Né? Eu sempre trago aqui nas mesas que a gente faz aqui, né? Sim. Que um grande problema, na minha opinião, da igreja hoje é ser híbrida. Quando eu digo híbrida, é no misturar da primeira aliança com a segunda aliança. Uhum. Então, lá na transfiguração, quando o Senhor Jesus aparece e ali respalda a primeira aliança, manifestando ali na pessoa de Moisés e Elias, Pedro, na hora, um dos evangelhos vai narrar que Pedro, na hora que ele vê os 3, fala, vamos fazer Construir uma tenda. para cada um. Sim. E aí, na hora, o Senhor, assim, trazendo a luz do Espírito, né? Não está dessa forma no texto, mas eu entendo por revelação do texto que na hora o Senhor fala. Né? Se você observar, quando ele fala isso, já entra a voz do Senhor. Este é meu filho, eu estou alegre com ele, a ele ouvi. Quando diz isso, se você juntar os textos, né, dos evangelhos, dá a entender que os dois desaparecem. E fica, então, o testemunho do Senhor. Então, qual é a palavra da perseverança? É o que o Senhor disse. E o que o Senhor disse? Aí nós entendemos que é Mateus 5, 6 e 7. Que é a Que é o palavra... sermão que é do o- monte. Esse, exatamente, para consequências nós, do né, o Luiz ensinamento, também sim. acho que corrobora do mesmo Sim. pensamento, para nós essa é a condição, uma das, né? Tem mais, mas uma das condições de ser esse pré é encarnar essa palavra da perseverança. Tá. Tem como? Impossível. Só tem um jeito. Quem cumpriu essa palavra, cumprir novamente. Que é o quê? O que Paulo disse. Já não vivo mais eu. Mas Cristo vive Mas em Cristo mim. vive em mim. Galatas 2:20. Então, se Perfeito. Cristo viver em mim, eu consigo dar outro lado. Se roubar o meu celular, Da eu outra dou a face, carteira. sim. Se me obrigar a andar 1 quilômetro, eu ando 2. Pedir a túnica, eu dou também a capa, assim. Tá E assim claro. sucessivamente. Eu contextualizei um pouco aqui. Então, o pré, na nossa visão, Tá. para ele ser pré, ele tem que encarnar Mateus 5, Tem que ter 6 muita 7. Tem que ser um cristão Cristão como Cristo. assíduo mesmo. Né? E de nós mesmos nós não vamos conseguir isso. Então, Sim. só é possível nós vivermos isso se o próprio Cristo viver novamente em nós. Tá. Caminhar, porque depois, acho que até vai mencionar, se você observar lá em Apocalipse 14, para finalizar, que é a minha parte, deixar o Luiz falar, se você observar em Apocalipse 14, uma das questões das primícias que nós entendemos que é esse pré,
que esses que foram levados antes da grande tribulação, é que eles seguiram o cordeiro por onde o cordeiro vai. Então, esse seguir o cordeiro é viver como cordeiro. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. A cruz não está falando de pecado, Sim. mas a cruz está falando de propósito, e me siga. Eu segui o meu propósito até o final, por isso eu sou digno. Digno és porque foste morto. Então, se você quer ter dignidade e ser um você precisa seguir o cordeiro Exatamente. para onde o cordeiro for. Tá claro. Dentro dessa Perspectiva. de primícia... Só pegando o gancho da pergunta, pastor, para você complementar. Sim, A gente falou do pré, né? sim. Mas ainda nessa perspectiva pastoral, né? O que traria de benefício para os dias atuais a visão mais mid ou a visão mais pós? Por exemplo, a mid nós estamos falando assim mais sobre entre um equilíbrio entre sofrimento e vitória. Sim, sim. Na visão mais pós, a gente estaria falando mais como perseverança ou enfim, não sei. Qual que seria para os dias atuais, né? Por exemplo, Benefícios assim práticos. prático é exatamente a questão do amadurecimento. Sim. Porque, suponha comigo, quando nós lemos a carta de Paulo... Pode ler, posso fica à ler? vontade. Lógico, aqui. O que não pode faltar é Bíblia. Se você pedir para ler a Bíblia num podcast de pastor, nós estamos fritos, né? Conforme eu vou descrever, Vai lá. veja, embora estamos no Brasil, veja se você se enquadra, se nós nos enquadramos Tá bom. dentro daquilo que Paulo disse. Porque, creio eu, para onde o Paulo vai, eu também vou. Aonde Paulo estiver, eu também estarei. Tá. Porque somos salvos. Tá. No quesito salvação, o sangue salva tanto, por exemplo, Atos 16 é um exemplo clássico. Né? Eu posso citar até mesmo o Hernandes Dias Lopes, que ele faz esse comentário no seu livro, né? Que ali são os 3 níveis que o evangelho alcança, Sim. tanto na classe cultural quanto também na classe financeira. Sim. Por quê? Porque eu vejo, vamos começar de baixo para cima, eu vejo dentro de Atos 16, o meio da questão entre Lídia e entre o carcereiro. Então eu tenho uma escrava. Então se era escrava, pobre. Então uma questão de escravidão. Certo. Ok? Penso, embora o texto não deixe tão claro, mas ao momento que Paulo expulsa aquele demônio, eu creio que uma conversa ali, ela foi salva. Ok? Segundo nível, eu vejo um carcereiro, de uma classe média. Ok? E depois eu vejo a própria Lídia, que embora estava exercendo orações, mas era uma simpatizante do judaísmo. Mas o evangelho também a alcançou. Por que eu estou falando isso? Porque o evangelho, a graça, no nível, ela balança todos, pois todos foram encerrados debaixo da lei, todos são pecadores, a graça... Por que eu estou falando isso? Exatamente. Que o mesmo sangue que salva, o mesmo Cristo que salva, a mesma graça que salva Lídia, que é moralmente, que é piedosa, porém não crê em Cristo e é alcançada pela graça, o mesmo sangue também alcança um pedófilo, também alcança um homicida, também alcança um estelionatário. Sim. E qualquer outras classificações muito negativas. Tá bom. Mesmo sangue. Agora, concernente a receber as recompensas, digamos, no Olam Rabá, no mundo vindouro, milênio em si, Tá. reino dos céus, na sua manifestação em si, aí não é nesse sentido, você é salvo, eu sou salvo, ele é salvo, e todos de igual forma. Tá bom. Ok? Por quê? Temos a parábola das minas, temos questões, principalmente que é essa que eu vou citar aqui agora, dos que seguem ou simplesmente apontam o cordeiro, certo? Então, dentro dessa questão, veja se nós nos enquadramos aqui nisso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. Quantas? 5. Tá. 25. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade. O que não falta aqui é perigo. A palestinha de Paulo aí dá... É o currículo de Aí cá Paulo. pra rico nós. Aí cá pra nós. Imagina uma mesa no reino. Sentado aqui. Aí quem vem por essa porta aqui é Paulo.
De longe, eu creio que talvez, se nós estivéssemos na época dele, conhecíamos que era ele. Ô, Paulo. Bom, Paulo, eu acho que as escrituras já dá a sua biografia. Aí ele vai perguntar para nós. O que vocês fizeram? Ah, então, eu sou pastor de igreja, eu sou seminarista. A minha vida é enfrentar as lamúrias, as murmurações do povo, Sim. né? Às vezes enfrento um IPVA, é difícil. Às vezes enfrento uma gastrite, é difícil, uma dor de cabeça. Vamos falar para a parte boa. Então, eu vou no culto quarto e domingo, eu vou na escola dominical, dou oferta, dou dízimo. Eu penso, Paulo olhando para Cristo, falando assim, hã? Como assim? Esse cara tá de brincadeira, né? Vai ter o corpo glorificado igual eu? Vai governar igual eu? Por que eu tô falando isso? E por que você tá falando isso, Garcia? Muito simples, velho. Te dei 5 minas. Te dei 5 talentos, por exemplo. Te dei 2, te dei 1. O que o texto diz? O que produziu mais, recebeu mais. E o que recebeu menos, recebeu menos. E o que não produziu nada? Além do que tinha, Foi foi tomado. tirado. Bom, se eu entendo isso como salvação, quer dizer então que eu tô tirando salvação de alguém e dando para mais. Faz sentido. Então isso é recompensa. Recompensa de quê? Simples. De frutificação. De uma vida que segue a Cristo. Baseado. E com isso, quando eu disse com objetivo. O senhor pediu para mim se apresentar e eu disse como servo. Possa ser que o pastor foi voluntariamente ou de forma espontânea distrair sobre o servo inútil. Mas talvez o senhor nem sabia que eu ia citar exatamente esse texto. Então eu digo que foi a direção mesmo através da sua boca. O servo inútil na parábola, pastor, é tudo aquilo que ele manda fazer. Tudo aquilo que ele manda fazer. E para uma reunião semanal, isso é obrigação. Oferta, dízimo, isso é obrigação. Falar de Jesus, isso é obrigação. E nós estamos sentindo os maiorais. Mal sabemos nós que o texto diz. Se você faz boa reflexão. tudo o que eu mando, o que Jesus considerou esse servo? Inútil. Peraí. Ser inútil na visão de Cristo é ser um bom crente. O que é ser um bom crente hoje? Dizimista, ofertante, frequentador e moralmente no trabalho. E ele está nos chamando de inútil para os nossos ouvintes ou para nós. Se ser inútil é fazer o que ele manda, e quem não faz nem o que ele manda? Defina aí, senhor, tem palavra. Inútil ao quadrado. Então, quando Rapaz, o senhor me pergunta, e o Acho que é que- ser, então, útil? Estamos sendo econômico aí. Então, o que é ser útil? Sim. Entra exatamente em que nós fazemos defesa, lá em Apocalipse capítulo 3. Clássico. Eu vejo muita gente dizer isso, mas, como é às vezes debate teológico, a gente está muito preocupado em Sim. simplesmente dizer que eu estou certo, eu quero vencer você que é pós. Eu acho que os ouvintes, e principalmente o que a igreja precisa, é de entender por que eu estou dizendo que é ser pré e defender um rápido. Tá. E dizer que é simplesmente o ser santo, viver em santidade, vigiar orar, acho que é muito básico, muito raso. Acho que precisa, Um pouco mais de um pouco profundidade. mais. Sim, concordo. quem sabe, dando tempo, vou discorrer. Apocalipse capítulo 3, versículo 10 diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Então, nos debates, a gente foca o quê? Aqui é o termo ek, tirar de dentro de, etc, etc. Mas nós esquecemos para que essa preposição grega ek entre, certo? Em prática, em evidência, que é tirar de. Uhum. Eu começo lá com Enoque. Segundo o texto lá de Gênesis, o que Enoque fazia? Simplesmente, a expressão é, Enoque andava... Com Deus. Peraí. Para Deus tirar o camarada, esse cara é diferente. Ok? Mas Noé não foi guardado antes. Ele foi guardado na. Mas o texto de Gênesis diz que Noé era justo. Mas por que Sim. então que ele não foi guardado da, mas na? Peraí. Se Noé já é uma descrição de quem é até justo, piedoso, não Sim. foi poupado da, mas foi poupado na... O que então que é uma referência para ser Enoque? Por que eu estou falando isso? Porque o que eu tirado da, que é uma defesa do pré, que eu também uso, Tá. mas eu quero um pouquinho mais avante na vida prática, principalmente quem está nos ouvindo.
Nós esquecemos que para guardar dá, eu tenho que guardar a. Quem guarda a é guardado dá. Olha que legal. Quem guarda a é guardado dá. Então, como que às vezes nós estamos mais preocupados em sair de novo? Eu insisto. Quem está certo, quem está errado, poderia ficar simplesmente aqui. Para você ser guardado dá, guarda a. Mas guardado a o quê? Entrando no que o Rubens disse, o texto diz: como guardaste a palavra da minha paciência ou a palavra da perseverança, é exatamente guardar Mateus capítulo 5, 6 e 7. e 7. Pelo que eu sei, lá em Mateus, diz que é para você amar os seus inimigos. A pergunta é, como que eu amo o inimigo? Simples. Apocalipse capítulo 14, que para mim é uma questão que talvez, se der tempo, nós vamos chegar lá, né? Sobre principalmente as premissas. O texto diz, aqueles que seguem o Cordeiro. Por onde quer Que vá. que vá. Já fez essa pergunta? O que é seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá? Primeiro, para seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá, é exatamente guardar a. Então, o texto é muito claro. Horas antes de Jesus ser crucificado, ele estava na mesa com quem? Com os 12. Quem que estava na mesa com ele? Judas. Outro. Pedro. O que Judas fez? Traiu. E o que Pedro fez? Negou. O que ele fez com Judas na mesa? Ó, Judas, antes de eu tomar essa garrafa aqui, eu dou graças. Toma. Pedro, toma. E os 10 também, né? E os 10. É porque Foram é mais tudo evidência embora. o Judas. É. Depois disso, o Judas foi, mas ficou o Pedro. Que segundo Lucas 16, se não me engano, diz que pecado maior é daquele que me negar. Bom, ele negou 3. Então Jesus falou assim, bom, já reparti o pão contigo. Agora, tem uma coisa ainda. Tem uma cadeira ali. Senta nela. Pra quê? Você já vai ver. Retirou as suas vestes, porque Cristo ele é transparente. Não tem sombras. Pega a bacia d'água, a água, e lava os pés. Lava os pés de quem? Por que você está falando isso? Apocalipse 14. Seguir o Cordeiro para onde Seguir quer que o vá. Cordeiro. O que é seguir o Cordeiro? É você fazer questão na sua casa. E aí fala, mas isso é muito difícil. Pois é, que se na sua igreja não prega o evangelho, você vai chamar isso de muito difícil. E o evangelho é realmente difícil. Então, o evangelho e seguir a Cristo, que não tem renúncia, não tem perda, no evangelho é tudo menos evangelho. E é tudo menos seguir a Cristo. Então, é como se tivesse uma mesa preparada e você fazer questão do seu Judas sentar na mesa. E se tiver um pão só, você vai repartir e garantir que ele coma antes de você comer. E se tiver um pouquinho de água, você vai garantir para lavar os pés dele. E que quando depois o Judas, depois da barriga cheia, vier te dar um beijo de traição, você vai chamar o quê? Ele do quê? De amigo. De amigo. Então quer ser raptado antes da grande tribulação? Pastor. Pastores. Segue o Cordeiro. Nós precisamos seguir o Cordeiro. Por quê? Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 7. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então, entre servo nem inútil, inútil e útil, quando ele vir, ou na verdade, quando ele raptar, perdão, porque eu digo que no rapto é nós que vamos ao encontro dele. Vamos subir aos céus. No arrebatamento, é ele que vem ao nosso encontro. Então, para irmos ao seu encontro, então eu tenho menos do que inútil, inútil e útil. Se o senhor fosse fazer uma seleção dentro de uma safra, não sei se o senhor tem empresa, tem funcionários. Tem. Se o senhor olhasse, porque já, às vezes já é bom, né? Um funcionário que já faz tudo que o senhor manda. Mas na visão de Cristo isso é um inútil. Aí, pegando um inútil, o senhor colocaria numa posição elevada? Não. Não. O senhor pegaria um útil, porque faz Além. além. Acima, né? Então, quando ou para irmos ao encontro dele, essa é a posição. É o útil.
É o estar além disso. Por que eu estou dizendo isso? Baseado em Levítico 23 e no que Paulo também Diz aí. diz, versículo de número 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois. Vós sois. Ele está falando isso para uma igreja, sim ou não? Exato. E ele diz o quê? Vós sois lavoura de Deus. Lavoura de Deus. Paulo não está falando isso por acaso. O Espírito Santo não está o inspirando a falar isso por acaso. Então imagine o quê? A igreja como uma lavoura. Suponhamos que o senhor fosse um lavrador e tivesse uma lavoura. Vamos colocar de laranja. Tá bom. Então imagine um pé de laranja único. Desculpa, eu gosto para ficar até mais fácil, Não, vai didática. Então eu tenho aqui um pé de laranja. Isso aqui é o todo. Então se eu tivesse laranjas aqui, que seria cada membro deste pé de laranja, dentro de uma colheita, primeiro se colhe os verdes, os mais ou menos, ou os maduros, pastor? Primeiro os maduros, né? Gostei. Gostei dessa expressão. ó. Maduro. Gostei. Primeiro maduro. Se eu for muito, você me corta aqui, tá? Não. Tá Pode ir. certo? Então, os maduros. Te pergunto, entre maduros de vez e verde, ó, que legal, eu poderia até classificar. Menos do que inútil, inútil. E útil. Quem que o senhor acha que seria os úteis? O útil seria os maduros. Pois. O senhor ia colher quem? Maduro? Tá. O que o senhor colheu, que são os maduros, que é a laranja, Ah. os que ficou, deixou de ser pé de laranja? Deixou de ser Não, laranja? não. Entendi. Tem que esperar o momentinho deles ficar maduro. Você sabe por que é esses crentes que vão ficar? Ah. Por isso que eu defendo um rapto. Parcial. A ideia de arrebatamento parcial. Seria Isso. isso, né? Ele vai Um buscar antes os ou depois? maduros. Quem são os maduros? Os úteis. Quem são os úteis? As primícias. Quem são as primícias? Os que seguem o Cordeiro. Quem são os que seguem o Cordeiro? São aqueles que estão fazendo exatamente o que Cristo faria. Certo. Luiz, e se eu não for igual a Cristo? Então, só Pode- para Sim, pode ficar à vontade. exemplificar, seria aqueles que creem na grande tribulação, por exemplo. Que é um mais profundo aí. Sim. Na tribulação de 7 anos, você crê que seria de 3 anos e meio. 3 anos e meio, os últimos 3 anos. Tá. E que o anticristo só se manifestaria, então, exatamente no início dos 3 anos e meio. Já se perguntou por que exatamente esses 3 anos e meio? Por que exatamente é o anticristo? Por que a grande tribulação? É. Porque Jesus disse que não haverá dias como aqueles. O sol será intensificado, tudo será intensificado. Mais Bom. quente do que tá. Pronto. E tudo isso para amadurecer. E é exatamente isso que o Rubens acabou de dizer. Então só para ficar claro aqui, para mim e para todos os ouvintes. Sim, sim. O rapto seria a primeira fase. Posso usar essa palavra? Pode. Primeira que fase seria com as os- primícias, os maduros. As primícias, aqueles que estão Ex- maduros, e passaram da linha da inutilidade, Exato. do servo inútil. Serve ao Senhor. Exatamente. Ok, Segue fizeram isso. além do que o mestre ali, beleza, ok. Exatamente, exatamente. Você até exemplificou a vida de Paulo aí, Exatamente. comparada às nossas, nós Exatamente. somos nada, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Então, teria esse primeiro rapto, Isso. ok? Tô Isso. dentro da linha de raciocínio. Isso, sim. Seria, depois viria... Ficaria, então, aqueles que estão são as laranjas que ainda Inclusive, não estavam maduras, mas estavam no processo. Perfeito. Mas não Entra chegou o anticristo, a carreta tremião na descida e pau. Exatamente. Com qual Basicamente, propósito? o Luiz Tá. acho que faz essa divisão. Basicamente, ele usou o termo laranja, mas a gente divide entre cevada e trigo. Exatamente, que eu ia ler o O texto. trigo da cevada. Exatamente. Né? Porque a cevada Levíticos era a primícia. 23. Tá. Existe um processo de colheita. Então, por isso que Paulo não está falando Ele tá na carta falando- de Corinto de forma aleatória. Paulo tem objetivo. E quem está usando, que é o inspirador, o Espírito, o Santo, ele É o está mesmo que exatamente... esmagou Moisés. Uma pergunta. Entraria, então, a defesa dos 144 mil nesse ponto ou não? Exatamente. Tá. Distinção. Seria os 144 mil escolhidos. Exatamente. Não é um número, Fechado. não é um número fechado, é E só uma alegoria. E eu vou dizer uma coisa pro senhor. Se for número fechado, eu não tenho problema de crer nisso. Por quê? É muito pouco. Os maduros. João, em Apocalipse 9, Hum. ele teve a capacidade de dizer 200 milhões de gafanhotos. Então, ele conseguiu fazer uma contagem, alguém disse para Ah. O ele. Espírito Santo falou. Mas
Quando no capítulo 7 de Apocalipse ele disse uma grande multidão, incontável. Por que dá números, outra hora não dá números, se é o mesmo Cristo, os anjos que estão falando com João, no mesmo nível espiritual? Então aí dá a ideia de serem 2 momentos, 2 grupos de crentes, vamos dizer assim, né? Uns mais maduros seriam raptados e depois veriam então um arrebatamento para os que Exatamente. ainda estão no processo de amadurecimento. Então, existem Tá. 2 grupos de 144 mil em Apocalipse. Tá bom? O do capítulo 7 Sim. é uns que são judeus, tá claro. E os do Apocalipse capítulo de número 14, aí sim. Que pode ser ou não, na sua visão, um número fechado ou só uma alegoria. Não quero uma discutir se ideia, é fechado ou não. Tá. Mas quando nós ensinamos ou quando conversamos, porque eu faço uma pergunta, seja sincero. É fácil ou difícil? Agora que você já tem a compreensão, ser útil. É muito difícil. Pronto. Muito difícil. Fácil ou difícil? Difícil. Pra mim é difícil. Se a galera que estiver acompanhando, posso perguntar pra eles e falar, e aí, O o que próprio vocês acham? Paulo, aos Que é fácil ou filipenses, difícil? diz que é inútil ainda. Galera do Exatamente. chat aí, Depois vocês é- acham fácil, difícil? Exatamente. Você acha que é fácil chamar um Judas, repartir com ele, lavar os pés dele? Você acha que é fácil? E depois sair atrás de Pedro, dizendo, Depois manda chamar Pedro. Manda chamar Pedro, por exemplo. Você Depois acha de que ter negado 3 vezes ali, né? Você acha que isso Não, é o evangelho fácil? te torna um bobo para essa geração. Então eu Essa é a poderia verdade. dizer o seguinte, bom, Entendi. Vocês Não, estão quase me convencendo. legal, é? Falta um pouco ainda. Legal. Não, esse pouco até Mas o eu final ainda entendi, consegue. eu Porque vai. a entendi, gente entendi. quer a unção do leão. Entendi. Né? Lá na nossa igreja É. tem aquele leão lindo pintado Sim. lá. E a gente fala, combina disso, né? Então Mas pode vamos lá. Só que, entre nós 3, ok? Entre nós 3 aqui. Pergunta retórica, não precisa responder. Mas eu respondo. Não estou sendo útil. falar. Eu também não. Bom, se estão só de 3 aqui, não tem nem 0%, não tem nenhum Eu nem 0,00%. respondi, né? Quem cala consente. Você entendeu? Sim. Vamos levar então ao Tá bairro. claro. A cidade de Limeira. Será que alguém está sendo útil? Bom, se estiver, Sim. precisamos ver. Então você está vendo essa dificuldade? Por isso que eu não tenho dificuldade. Se, Não, por não, exemplo... É que o conceito. É que para chegar, né? Você construiu um conceito. Né? Exatamente. Você construiu E o todo um conceito bíblico. O conceito Sim. primordial é que não deixa de ser o pé de laranja. Isso. A gente não tá falando de salvação em nenhum momento Não, aqui. nenhum momento. Né? Todos vão ser salvos, né? Todos. Aqui tá. Que, Por quê? imagina um pé de laranja. Se a salvação que depender forem laranja. Sim. Ok? Se for laranja, tá Limão, salvo. limão não, que é ímpio, né? É, porque sim. o limão quem coloca é o próprio diabo, a Bíblia diz. É, isso aí. Que no meio do Seria o- trigo seria vai o colocar o Trigo e joio, joio. sim. Mateus 13. Deixa eu falar que Mateus 13, o trigo lá é pós-tribulacionista. E a gente está ensinando que a igreja é trigo. A igreja é trigo, mas qual qualidade desse trigo? Porque se Sim. eu pegar o Mateus 13, que eu vou falar amanhã no seminário, amanhã e Tá. depois, exatamente isso. Mateus 13 fala Seminário da colheita do amanhã, trigo. que hora, que local, pastor? Aproveitando o gancho. Ó, Vamos lá, cara. Igreja Apostólico Caminho, às 19h30. Amanhã nós vamos fazer a primeira parte, né? Sim. E na sexta, às 19h30, nós vamos fazer a segunda parte. Seriam Rua 2 dias de escatologia pura. Isso. Escatologia Pura, defendendo essa ideia. Rua Manuel Correia Dias, 184, Jardim Aeroporto. Depois, né, Igreja, Apostólico Caminho. o caminho. Nas redes sociais lá, a gente está liberando o link lá Vai pros ter live irmãos. também? Não, Não, é só fechado mesmo. É presencial. por inscrição, é por Presencial. inscrição. Então, ou é agora ou nunca, né? Exatamente. Nós Então temos aproveita essa oportunidade. como que fala? Um link com o livro, né? Que vai te dar direito ao livro, e um link sem, né? E o Luiz também é participante da mesma ideia. A gente não fez nada assim que fugisse de valores, né? Valores são simplórios e são valores, né? Que é um lanche, menos de um lanche, né? Não que a gente está menosprezando o conhecimento. livro. Uma vai ter pergunta, livro. uma pergunta pastoral, pastor. Na tua igreja, por exemplo, todo mundo tem a mesma visão escatológica que a tua, ou você tem membros, pastores, ou não sei, líderes que pensam um pouco divergente ou diferente? Se tiver, se você não tem, mas suponhamos que um cenário que você tenha, como você lidaria aí com esse... O pessoal ali conhece, né? Ah, Eu não tenho problema com divergência teológica. O que eu sempre falo para eles, por exemplo, uma das bases da nossa igreja, Igreja Apostólica Caminho e Volta, mais uma vez frisar, é basicamente a questão da salvação ser uma garantia eterna. sim. Então, por exemplo, se eu tiver um irmão lá que pensa diferente, amém. Agora, se ele ministrar Alguém de linha isso, mais calvinista, não tem problema. Você não tem isso eu hoje não, lá. eu não sou, eu creio nessa preservação, Sim. mas eu não sou calvinista. Mas no sentido assim, se tiver algum irmão lá, ele ministrar, vai dar um tilt, não comigo, assim, no sentido de eu vou chamar ele, ô rapaz, tal, mas, por exemplo, a Pode igreja confundir. confunde os irmãos. Agora, da particularidade de cada um, eu não toco nesses pontos, entendeu? Eu penso que cada pessoa é um sacerdote, ele vai arcar com
é o que eu ensino lá, ele vai arcar com o seu regimento, no sentido do julgamento que ele coloca, né? E não temos problema. Por exemplo, nós recebemos muitos irmãos para a igreja, e basicamente tudo que o Luiz colocou aqui é o que eu ensino ali na igreja local, Sim. né? Porque a gente Tem bastante participa convergência, né? convergência Sim. nos Exatamente. aspectos teológicos. Então, basicamente, se alguém lá é pós, amém. Não tem Se problema. alguém é pré, também amém. Mas Só que eu um conselho creio... para os pastores que, caso tenha uma linha teológica e algum membro, algum líder, diácono, presbítero, pastor, tem uma linha divergente, não só na área da escatologia, mas até Em qualquer outra soteriologia lá. Eu sou mais arminiano, eu sou mais calvinista. área. Eu falo penso- porque eu pergunto porque eu fui enviado há muito pouco tempo, né? Fui enviado em dezembro. Fui 25 anos na mesma igreja que tinha uma visão muito consolidada sobre tanto quanto salvação, quanto arrebatamento, né? Mas que nos últimos 3 anos passou por um processo de assim, mudança em alguns aspectos, né? Porque o pastor nosso lá, ele acabou transicionando a igreja para o filho, que tinha algumas diferenças, principalmente na área de salvação, né? Mais calvinista do que meu pastor, que era arminiano clássico, né? Dos 5 pontos, e o filho é um pouco mais calvinista. E nós passamos por essa transição. E eu vi muita gente sofrendo. Eu tô perguntando isso porque eu vi muita gente sofrendo, né? Sim. Eu vou ter que mudar, a vida inteira eu criei nisso, agora, não sei o quê. Então, qual que é o Exatamente. conselho? É um conselho talvez menos teológico, mais ético, Mas- pastoral, mas que eu acho importante. Importante. Não, o Rubens pensa assim, né? Lá a nossa igreja é nova, tem 5 anos, a gente está formando um presbitério, né? Eu sou da ideia de que no governo da igreja os presbíteros têm esse poder de governo. E eu penso que, por exemplo, se eu tiver um presbítero lá que crê que ele é só pós, Tá. então, basicamente, ele vai sempre me ouvir pregando, e os demais que existe esse pré aí no sentido que a gente crê, né? Que é muito difícil ser esse pré, mas ele existe. Agora, o meu conselho seria, irmão, quando você estiver aqui, você pode ficar à vontade. Agora, se isso te causa comichões nos ouvidos, Exatamente. é melhor você procurar um local que vai falar que é todo mundo pós. Agora eu, por exemplo, eu vou sentar, vou expor igual eu e o Luiz, nós somos amigos e vira e mexe a gente faz uma live aí, Sim. o nosso ponto de divergência maior é Apocalipse 12. Tá. Porque ali ele enxerga que é no meio e eu enxergo que é no começo. E ele joga os textos dele lá, as colocações do meio, e eu coloco que é no começo. E eu não convenci ele, nem convenceu, e a gente continuou sendo amigo. Quando traz isso para a localidade, eu penso que se houver maturidade das duas partes, é tranquilo. Agora, o que não pode é tipo assim, ó, por exemplo, momentos algum aqui a gente falou, ó, se você é pós, você tá errado. Se você é pré, você tá errado. Sim. Se você é milenista, você tá errado. Essa é a luz que o Senhor nos deu. E nós falamos segundo a nossa consciência. Agora, a Crê gente nisso, pode estar né? errado, a gente crê nisso, mas a gente pode estar Sim, errado. E o isso, amilenista com está certo. Entendeu? Então a gente sempre vai falar segundo a luz da nossa consciência. Agora, o que não pode é tipo que eu penso que é desleal, é assim. Igual eu tô colocando aqui, abrindo meu coração, essa é uma Sim, verdade para sim. mim. Aí a pessoa pega essa verdade e, por exemplo, eu prego lá, ó, você vai ser difícil você ser um pré, Uhum. né? Você tem que ser fiel ao Senhor e tal. Aí ele vira as costas, pastor, tá falando tudo, isso aí não tem nada a Sim, ver sim. e tal. Então acho que é deslealdade, igual o Luiz falou, né? Mesmo que o conceito seja diferente para você, tem um porquê que tá esse conceito. Porque você crê naquilo, né? Você Entendeu? estudou sobre o Você tema. estudou Ninguém sobre o nasce, tema. né? Exatamente. Ah, nasci pré ou pós. Ou Ué. Então Sim. tem texto que respalda Sim, o pré sim. e tem texto que respalda o pós. E eu sempre criei dessa forma, dos Sim. dois. Mas eu até falei, eu acho que é uma graça que o Senhor deu pro Luiz para escrever um livro defendendo os dois. É. Né? Falando que as duas visões Acho que estão... deve ser o único livro, pelo menos eu não conheço nenhum outro escritor que defenda os dois, né? A gente conhece pessoas que Conhece, ensinam sim. os dois. Sim. Os dois. Isso. Mas que tenha esse escrito? Brasileiro, bastante. Acho que não, né? Brasileiro, Acho que não. brasileiro tem. Tem Tem brasileiro. Tem. Eu Mas é bem particularmente recente conheço. também. É recente, deve ser recente. É bem recente. Agora, Ainda nessa linha pastoral, interessante, né, cara? Muito interessante. Porque além talvez dessa divergência, uma pergunta aí também, ainda nessa linha Sim. mais pastoral. Vamos dizer que esse é o tipo de tema ou de ensinamento que não deve ser colocada ou pregada no púlpito num culto de domingo, deve ser fechado numa sala de aula para gerar mais entendimento,
Ou você acredita que tem que ser pregado sim, tem que ser... Pode falar, pastor. Sei que você Eu tá... vou dar só a expressão Vai lá, vai lá, vai lá. e tu faz a parte de Não, aplicação porque pastoral. a pergunta é provocativa porque parece que cada vez menos esse assunto é ensinado num culto de domingo à noite, né? Ele parece que é um assunto mais reservado a uma sala de aula. Vocês concordam com essa? Não estou falando nem que é certo nem que é errado, mas é a opinião de vocês, tá? Só para aguçar, hoje muito se diz sobre uma pessoa que crê em Cristo, ou seja, é salvo hoje porque creu em Cristo, e daqui uma semana já exigimos dela como se ela tivesse adulta. Bom, Sim. João 3 fala que nasceu de novo. Você já viu um bebê nascer Já andando? comendo feijoada, né? Não. É no leitinho primeiro, né? Tá. Biblicamente, sabia que talvez nós poderíamos limitar ou dizer, no mínimo, um processo de novo convertido? 3 anos mais ou menos. Tá. Por que eu falo isso? Tem base. Paulo funda a igreja em Corinto. Sim. Depois, cerca mais ou menos de 3 anos, ele escreve a primeira carta, cobrando eles o quê? Que eles deveriam já ser o quê? Adultos. Bom, Mais maduros, então, né? se eu escrevo 3 anos, quer dizer então que já passou, ou seja, Um ciclo ali, né? pronto. Na então, sua visão tem um já- ciclo. se são 3 anos Sim. que passou e eu estou cobrando eles que eles deveriam ser adultos, então eu estou colocando um limite. Ou ao menos eu estou dizendo, bom, nesse tempo que vocês, ok? E falando sobre Tessalonicenses, Paulo está, ou seja, dentro da teologia, Tessalonicenses é principalmente uma carta o quê? Escatológica. Tá. Bom, primeira carta, os capítulos aí, ele deixa claro. Quando nós pegamos a primeira carta, Paulo falou assim, e são coisas que eu já vos disse antes. Peraí, Tô repetindo, né? você sabe quanto tempo mais ou menos Paulo escreveu a carta? Mais ou menos 2 anos. Peraí, então uma igreja fundada com 2 anos já tem que conhecer escatologia. Já tem que conhecer exatamente, por exemplo, uma questão pré. Mas é claro, hoje nós estamos ouvindo muitos, nada contra, né? Mas muitas mensagens autoajuda, né? Mensagens que o ego é provocado para alimentá-lo, né? Então talvez seja por isso Um que evangelho muito mais gourmetizado. aí, né? Então talvez seja por isso que quando pregamos o evangelho, as portas se fecham mais, né? As portas se fecham mais. Cá para nós, eu tenho amigos que disseram que em reunião fechada, pastores disseram, e até errou. Eu não quero que vocês preguem uma mensagem exortativa. Ele até errou, porque exortativa é ânimo. E na verdade ele queria o quê? Queria dizer que eu não quero Fala que sobre você... correção, sobre pecado, sei lá. Exatamente. Mal Entendi. sabe ele que Apocalipse capítulo 3 existe uma igreja de Laodiceia, que é uma igreja que está louvando, é uma igreja que está pregando, é uma igreja que é rica, mas a oração, o louvor, a mensagem, a oferta está dando ânsia em Cristo a ponto de vomitar. Sim. Poxa, E colocar ele pra fora, e hein? colocar ele para fora. Então, só para finalizar, passar a bola para ele. Não, mas tá Então- claro. A sua opinião tá Então eu vejo essa base É do necessário novo que seja convertido falado. e vejo uma igreja muito nova conhecendo já de escatologia. Dentro da sua pergunta, qual que é a importância? Sim, Biblicamente, estou apresentando o texto. sim. Talvez ele possa acrescentar outro texto, inclusive uma questão mais prática, dentro da questão Sim. mesmo pastoral que ele está exercendo aí. Você comunga aí da mesma opinião? Então, Paulo, no epitáfio lá, vai dizer, né? Que há uma coroa para aqueles que amam a sua vinda. Então, assim, como você vai amar... Epitáfio, que isso, Ó, rapaz que palavra do céu. difícil, né? Mas agora você foi Rapaz, profundo, Lembrei hein? de Titãs É agora. isso aí. Brincadeira. Você foi Muito profundo, bom. hein, cara? Então, Com no certeza já estão pesquisando aqui no chat GPT o que significa essa palavra. final da sua vida, ele coloca que há uma coroa para aqueles que amam a sua vinda. Então, para amar a vinda, tem que conhecê-la. Ela- Então, segundo ponto, Hebreus, né? Que uns diversos se é Paulo ou não, mas Sim. pra gente, eu creio, né? Acho que o Luiz deve crer também, que é Paulo ditando ou Paulo escrevendo. Exatamente. Mas vamos lá. Minha Bíblia diz aqui, a Epístola de Paulo. Não, aos acho que a Hebreus. gente está convergindo aqui que deve ser ensinado. Sim, sim. mas eu só vou colocar A segunda pergunta eu só vou seria, colocar um... no culto de domingo à noite, Perfeito. ou numa sala de Perfeito. aula, num ambiente de Faltou seminário. essa questão. Exatamente. Eu acho que nós convergimos que tem que ser ensinado. Perfeito. Não, Sim. sim. Faltou A essa pergunta- questão. A pergunta, por que eu faço pergunta, né? Porque me parece que nos nossos púlpitos estão falando, nós estamos pregando cada vez menos sobre a volta de Cristo, sobre Sim. arrebatamento, enfim.
ser um assunto mais reservado a um seminarista, alguém que tem um certo tipo de curiosidade. Parece que esse assunto não é um assunto que atrai Entendi. tantas curiosidades assim, né? Colocar um texto aqui, Vai lá, e depois eu vou dar só a minha opinião quanto a isso. Hebreus 6, eu ia Tá. ler o 5, o final, mas vou ler o 6. vai lá. Por isso, deixando a doutrina dos princípios elementares de Cristo, passemos à perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas, fé em Deus, o ensino sobre o batismo, imposição de mãos, sobre a ressurreição de mortos e sobre o juízo eterno. O que Paulo está falando aqui? É a história de Hebreus, né? Aquela igreja estava retrocedendo e, né, ele fala que já era para eles serem maduros, eles são meninos. Né, e que o menino toma leite e tal, e ele fala, eu não vou lançar de novo as doutrinas elementares, que é o quê? É o fato de você se arrepender de obras mortas, Sim. a fé em Deus, a doutrina do batismo, a imposição de mãos, depois a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Aqui entra o arrebatamento. Tá. Então, o que acontece? A gente, às vezes, né, eu penso que isso daí, cada pastor deve saber o termômetro da sua igreja, mas às vezes a gente fala, ele é muito novo ainda para entender isso, aquilo, mas ele vai entender quando? Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu por exemplo, os passos do Cordeiro, eu fiz uma série de mensagens colocando de Belém até Jerusalém, que é o caminho Legal. do Cordeiro. Sim. Legal. Entendeu? É uma mensagem mais grossa. O novo convertido, às vezes, está chegando na igreja e queria ouvir, você é o meu faz O senhor é meu pastor, não é me faltar. Pronto. faz carinho na barbinha Inclusive, de Jesus. mal compreendido, Salmo 23 Não, tá pra sim, nós, sim. né? Entendeu? Mas na visão do novo Sim, novo convertido, convertido, não vou ter falta A de Bíblia nada. aberta lá, Salmo É. 23. Então, Essa o que em casa, acontece? como se eu fosse- entendo Mano, isso. Sim. E, claro, quem tem um ministério mais voltado ao ensino da palavra tende... não é um evangelista, né? Tá. O evangelista vai lá, faz a pesca e coloca o peixe ali e fala, se vira aí, prepara o peixe, Se né? Em vira, outras né? palavras, Sim. né? Então, tipo assim, no meu caso, por gostar muito do ministério da palavra, do ensino, eu tendo as mensagens serem mais voltadas à maturidade, nesse sentido. Eu entendo que também, para o que está chegando, às vezes ele quer ouvir que o Senhor o amou, uma mensagem de graça, né? Eu peço graça ao Senhor, mas às vezes sempre ele converge mais para o lado mais duro do Mas negócio. você tem uma linha, assim, né? Uma Entendeu? linha. Só que eu penso que, de alguma forma, você tem que criar e colocar isso. Como que eu fiz lá na igreja Vai o lá. caminho? A gente criou um culto, uma reunião chamada Reunião de Fundamentos. Ah, que a legal. base dela é essa questão mais teológica. Aí, o mais grossa, né, do sentido, quando eu digo grosso, o caldo mais grosso do evangelho, tentando o quê? Cooperar com o Senhor para preparar irmãos. mais voltado Então, lá para a gente toca nesses pontos, por exemplo. fundamentos bíblicos, né? E aí, no caso do Luiz, como eu sei que ele é mais sistemático do que eu, sistemático no sentido de sistematização, não sistemático propriamente dito, Pessoal, sempre quando ele vai vir para cá, alguma coisa desse tipo, eu prefiro remir meu tempo e fazer esses seminários, né? Por quê? Porque é uma área que ele domina bem. Eu domino um pouco, sim, mas não tanto quanto ele, porque ele gastou mais tempo do que eu. Eu estou preocupado As no igrejas... sentido de cuidar da igreja, de visitar o irmão tal, e ele é mais no sentido do ensino em si, né? Da Então, palavra. pegando o gancho, até ainda insistindo nesse quesito, né? A PEL, por exemplo, que a PEL poderia contribuir para falar mais sobre esses assuntos, sei lá, criar um simpósio, um seminário, Sim. Acho que debate Não, a gente debate perde a não. linha, né? Não Exatamente. compensa. Tinha que ter- é o que você falou no início, a gente quer defender o nosso lado, né? Isso. Mas talvez Pegando pessoas de diversas com linhas. maturidade, bom senso. Bom senso. De novo, sem querer puxar o pão do outro, mas simplesmente para Sardinha, apertar né? as mãos, Sim. né? Para convergir, não Sim. divergir, né? É claro que se tivesse É tratando de possível, algumas na sua coisas, opinião, sim. Sim, com certeza. certeza. E talvez seja até melhor conhecer, por exemplo, igual vocês fizeram perguntas dentro do sentido pastoral, mais local, se tivesse pessoas lá que divergiam, tal, é melhor, vejo eu de fora assim, né? Embora sou co-pastor, mas não sou pastor direto, tem uma diferença muito grande de ser pastor Verdade. e co-pastor. Eu fui 9 anos, eu sei como é. E tô só 6 meses. Já sabe que é Rapaz, totalmente minha diferente. barba Exatamente. branca aumentou, os cabelos começou a cair. Até perdi peso. Ai, Exatamente. que benção. Tem um lado bom, né? Exatamente. Então nesse sentido, é até melhor ouvir pelos do que pelos outros. Verdade. Ao menos você vai estar ali acompanhando, porque cá para nós, se não for ouvir por você, mesmo aquilo que você Sim. não crê, eles vão ouvir por outros. Por outros. E talvez pela a falta de, inclusive,
demonstrar uma visão do outro que, embora você não concorde, talvez isso facilite para que você crie um Tem um próprio tipo de problema. provocação. Exatamente. Mas será que é só assim mesmo? Exatamente. Tem ninguém que pensa diferente? Exatamente. Então, assim, no sentido da APEL aí, que é essa questão, essa membresia dos pastores, né? É um simpósio em si, que inclusive tem até presbiterianos, né? Olha que bacana. Tem. Esse dia o Rubens disse que um assembleiano estava ocupando, né? Um púlpito. Isso é muito lindo de ver. É. É que Muito nós lindo amamos de ver. nós Eu convergimos da mesma confesso ideia. que, assim, é uma particularidade aqui de Limeira e da Pelva. Nas cidades você tem muita dificuldade. Perfeito, exatamente. É, né? com a graça de Deus, o mérito do pastor. Eu tenho um trabalho certeza muito bem que feito. para o próprio pastor da igreja local da presbiteriana conceder, quem também ocupou esse microfone é uma pessoa sensata, Sim, uma pessoa madura, sim. que não usou, igual muitos fazem, né, umas indiretinhas. Aquelas cutucadinhas, né? Então, assim, Não, um simpósio voltado com pessoas maduras, sensatas, válido, né? sem provocações, falando de pré, mid, que fim, for pós, eu acho que seria muito, muito válido, né, nessa questão. E nós convergimos da ideia, e também converge, que eu sei, né, que nós cremos numa igreja. Nós cremos em uma única igreja. Uma única igreja. Exatamente. Entendeu? Então, assim... Que se reúnem em locais, placas. Diferença, né? Então, se o cara é só pós, corpo, pré, Perfeito. amilenista, preterista, pós-amilenista ou pós-pré-ira, diferente disso são nossos irmãos em Cristo. Então, mas nesse pensamento único, né? O que não pode faltar e o que não pode sobrar numa visão sobre o arrebatamento. Todos têm que crer nisso e não precisam exatamente crer no quando vai voltar. Todo mundo precisa crer que Jesus vai voltar. Sim. Quais são, na sua opinião, pastor, na sua linha de defesa teológica, o que não pode faltar como convergência quando o assunto é arrebatamento e o que não pode sobrar, se é que pode sobrar alguma coisa? Não pode sobrar, né? Não pode sobrar. Porque a única sobra que talvez tenha, então, é depois do rapto. Aí sobra, mas mesmo essa sobra, Sim. exatamente para convergir com aquele que foi antes, Sim. digamos assim. Né? Então não existe essa questão de sobra em si, mas para a igreja, principalmente, entre ir antes ou depois, será tudo uma questão de maturidade, de amadurecimento. Marcos, capítulo de número 4, versículo 29, diz: e quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice. Por quê? Está chegada a ceifa. Observe que não é o tempo, é o fruto, dentro do tempo. Então pode ser um pouco antes, um pouco depois. Mas a principal coisa é o quê? É a maturidade, é o amadurecimento. Então não é a maturidade, que não é o tempo em si que determina a colheita, digamos assim. Mas principalmente o quê? O amadurecimento. Então é isso que Cristo está fazendo em nós. Que nós nos tornemos mais a maduros. sua imagem. Sim. Perfeito. Maduros. A ponto, então, não sei se você está chegando ao fim. Nós temos uns 5 minutinhos, né? Opa! Então vamos ler o texto e a gente vai para o encerramento. Você pode fazer até a questão da consideração sobre a questão prática. Você Concluo. Então, primeiro, acho que a gente deve, com certeza, agradecer os nossos patrocinadores, né? Mais uma vez, você que está nos assistindo. Agradecer especialmente cada patrocinador. Se você que também quiser ser um patrocinador, procure a PEL. Tem espaço para todo mundo, divulgar sua empresa, seu negócio, enfim. Precisamos de muito apoio para dar continuidade no trabalho, aqui no podcast, e todos os trabalhos que a PEL vem realizando ao decorrer de mais desses 10 anos aí, trabalho muito louvável. Agradecer especialmente ao pastor Anselmo, toda a diretoria da PEL por esse espaço, por esse momento. Agradecer, antes da gente encerrar aqui, agradecer os pastores que estão aqui de um coração tão quebrantado, né? E compartilhando seus ensinamentos, mas gostaria, antes de a gente encerrar, as considerações finais. Começar pelo pastor Rubens. Pastor, quais seriam aí as suas considerações finais, né? Eu gostaria até de fazer uma pergunta. Como viver hoje à luz do arrebatamento, respeitando as mais diferentes linhas sobre o tema? Boa noite, irmãos. Quero agradecer, né, vocês que estiveram aqui, os irmãos aqui da mesa. E eu penso que, como eu espero, né, estou esperando o Senhor. Então, essa deve ser a nossa regra contínua de fé. Nós esperamos o Senhor. Né? Por quê? Porque se o Senhor não voltar,
no sentido de arrebatamento, um dia, mais cedo ou mais tarde, ele vai voltar para nós de outra forma. Então nós temos que cumprir o nosso propósito, seguir o Cordeiro por onde quer que vá e esperar. Se ele não voltar, né, para arrebatar-nos ou raptar-nos, nós nos encontraremos com ele de outra forma. Amém. Amém? Pastor Luiz, Primeiramente, obrigado pela sua presença aqui, seu deslocamento. Tá aí a palavra para as considerações finais. primeiramente, agradecer a Deus. Um beijo para minha esposa, Miriam. Como é o nome dela? Miriam. E os filhos? Miguel. Miguel. Miguel Um tá filho. com 4 meses. 4 isso, meses, 4 cara. meses, 4 Você meses. já Não veio tá porque tava aqui. resfriadinho, Eles estão exatamente. aqui? Não, Não, não. Oh, eu não veio porque cara. tava no finalzinho do resfriado e tal. Então, E a melhor pediatra, né, amém. receitou ficar em casa. Vai lá. Agradecê-los, que é um dos motivos que eu creio que o Senhor tem me entregado esse ministério para cuidá-los, né? Agradecer a amizade do pastor Rubens, a pessoa de vocês aqui do pastor Guilherme, né? Pastor Guilherme, Guilherme, juntamente com o Pastor pastor Anselmo, Anselmo, que envolve a equipe, toda a Pel. o pastor que está ali, o irmão que está ali, Ele é. que tá ali, Ele é o nosso. é, Sem ele não rola. não rola, né? Agradecer, obrigado aí, né? Não sei se deixou Ele falou que discorda de tudo que a gente falou, Tem mas tá problema. tudo certo. Tem É problema. nosso irmão. Agradecer irmão. essa organização, Amém. ao espaço que foi concedido, tá? Para mim é um Ok. privilégio. Perdão se eu fugi um pouco de Não, fica à de vontade. alguma questão, os ouvintes, tá? E para finalizar, acho que para consolidar em si essa visão pré, mid e pós, Apocalipse 14. Não dá tempo, inclusive é o final, mas se quiser já o convite Pra amanhã e amanhã. depois. Quer Ou mais? o livro, Ou o livro. Semana que vem vai estar aí o livro. a gente vai Exatamente. divulgar. Amanhã já vai Apocalipse capítulo 14 fala de uma colheita. Olha assim, ó, capítulo 14, versículo de número 1 diz: E olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião. 144 mil, aquela visão de 144 mil. Sim. Eu vou pular aqui os versículos Vai lá. 3 para chegar no que eu quero dizer aqui no versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícia. Olha a expressão primícia. É a expressão que Paulo usa em Coríntios capítulo 15, Tá. dentro de uma visão de colheita. Pegando a colheita principalmente... A ideia do rápido, né? Exatamente. Tá bom. Ok? Primícia. Primícia são os primeiros frutos que amadurecem primeiro dentre os Frutos. frutos Sim. que amadurecerão Os depois. primeiros que são as primícias. Exatamente. Bom, então, digamos, aqui eu tenho um rapto pré-omite. Questão do pós querer divergir, querer contra-argumentar que é Zacarias 14 e essa visão do 14, bom, que fique para um outro Um outro momento, debate. ou talvez, quem sabe, mais um café. Vamos né? um café como esse. Ok? Ok. E em seguida eu tenho o versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, versículo 8, e outro anjo seguiu dizendo, caiu a Babilônia. Em outras palavras, essa aqui é a Babilônia, porque são duas, para mim são distintas, da 17 e do 18. Aqui é a do 17, que é do qual o próprio anticristo extermina a Babilônia Tá. mística, para colocar exatamente o seu poder imperial mundial em si, embora Tá não bom. será todos, né, que se curvarão a ele, Tá. né? E quando chega no versículo 14, observe que é sequência. Olha só que interessante. Talvez Alguns seja por segundos, isso pastor. Vai pro... que eu... Nossa. Talvez... Temos 2 minutos ainda, né? 2 Ou- minutos. 2 minutos? Não, finalizo. Vai lá. Olha que Só interessante. pra ele não perder, senão sim. o Mike desliga Não. nós. É brincadeira. Olha que interessante. Vai Então lá. eu tenho... Né, quem sabe? Então eu faço vamos puxar uma sardinha aqui. Tá bom. Por exemplo, se é no meio, tá? Se é no meio, as primícias. Em seguida, o anticristo é manifestado. Concilia com o quê? Com a visão pré que o anticristo em si talvez se manifesta por causa que a igreja foi. Foi embora. Faz sentido. Sim. Ok? Tá. Mas colocando no meio, enfim. Então tem o início da grande tribulação. Versículos 6 a 13. E no final, Apocalipse capítulo 14, versículo 14, eu tenho o quê? Uma colheita da vindima. Mas antes da vindima, eu tenho colheita do quê? De uma ceifa que amadureceu, fazendo parte do mesmo pé de Das laranja. premissas. Que nós... Olha, pastor, acho que já... Ah, peguei Pegou. a visão. Já tá o doutor Nesse sentido, que é uma... nesses dois que, arrebatamentos. que aí nós temos lá em Sim, o Apocalipse rapto e o capítulo arrebatamento, né? Entende? Ok? Não confunde não, cara. Então, para nós, finalizo. Vai. Mateus capítulo 16, versículo de número 2. Mas ele respondendo disse,
Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, Sim. porque o céu está um vermelho sombrio. Hipócritas, vocês sabem discernir a face do céu e não discernir os sinais dos tempos? Talvez seja o motivo que concilia tudo que o Senhor disse. Será que é viável ensinarmos? A igreja precisa aprender, sou bom, Jesus está dizendo. Sim. Talvez nós temos muitos grandes meteorologistas que sabem olhar para o céu e dizer vai ou não vai chover. E trazendo a respeito disso, ele fala sobre o quê? Os sinais dos tempos. Então, é escatológico. Então, o que ele quer dizer? Nós devemos saber quando vai ou não chover. Muito bom. Por quê? Uma mulher coloca a roupa no varal. Se ela conhecer o tempo, se chove ou não chove, eu pergunto, a roupa molha ou não molha? Sim. Talvez seja por isso que muitos irmãos estão, infelizmente, correndo o risco da roupa molhar. Sabe por quê? Porque talvez não conhece. Primícia, colheita e vindima. Muito bom. Amém? Concluiu muito bem. Pastor, obrigado. Pastor Rubens, Pastor Luiz, muito obrigado. Amém. Seja muito bem-vindo sempre aqui na nossa cidade, amada Limeira. Pastores, ouvintes, muito obrigado. Hoje foi uma mesa... Um abraço aos alunos do CETEC, eu não falei, Assim, tem um seminário teológico, muito bom. né? Tem uns alunos, um abraço. Hoje foi uma mesa... Aos amigos, o Pedro Ricardo talvez está lá, o Vinícius, Muito Bruno, legal. o Guilherme, não sei. Um abraço a todos aí. Hoje foi uma mesa madura, leve e muito bíblica. Tem texto bíblico para você discorrer e aprender aí. Você que nos assistiu, que esse episódio te inspire a estudar as escrituras cada vez mais com humildade, com muita esperança e também com muita maturidade. Exatamente. Não é? Se inscreva no nosso canal da PEL, compartilhe esse episódio e, claro, nos vemos no próximo Pode Crer. Um beijo no coração, Deus te abençoe. Shalom, graça e paz. Até mais.